É, bom dia a todas e a todas. É um prazer enorme estar aqui recebendo esse convite do Ivan Costa na pessoa da Rita Dias, né? É um tema realmente muito relevante. Eu vou tentar passar para vocês de que forma nós podemos nos prevenir e aumentar as nossas possibilidades de estar construindo um lugar terapêutico de enfrentamento de processos depressivos. A gente sabe que antes da pandemia, durante e pós-pandemia, esses números de processos depressivos, ansiosos, e dentro de um contexto mais geral da saúde mental, tivemos um aumento, vocês podem não acreditar, mais de quase 800% nessa contexto da saúde mental. Então, a proposta aqui é a gente falar de um lugar preventivo. Vou trazer antes, né, uma explanação muito peculiar sobre o que é depressão, como identificar, possivelmente o diagnóstico, causas, para que vocês entendam o que é de uma forma ampla, os estados deprimidos. E aí eu vou diluindo com vocês como a gente pode ampliar as terapêuticas, assim como as terapêuticas espirituais. Antes de eu preparar todo o conteúdo, tem uma pessoa que é de muita estima, que todos vocês conhecem, que é o Alberto Almeida, e aí ele me impulsiona muito, me influencia muito para eu trazer um tema dentro dessas terapêuticas que nós usamos no nosso curso Cuidando da Criança Interior e o curso do Perdão, que é a inserção da arte dentro desse processo preventivo. Talvez vocês vão se surpreender o quanto que a gente pode usar a arte dentro dos nossos corações, dentro da nossa prática, dentro da casa espírita, com os nossos familiares, para levar esse olhar preventivo e cuidadoso com vocês mesmos. Mas aí eu tenho que desconstruir nesse processo o que a gente entende da arte dentro da perspectiva espírita, para que possa estar usando como lugar realmente terapêutico e ajudar todos nós a passar por um enfrentamento muito mais amplo de como a gente pode ir se cuidando nos processos depressivos. Ok? Então, vai ser nessa sequência, né? Que eu vou falar da depressão, diagnóstico, causas, e aí eu entro nas terapêuticas. E aí eu vou tentar, porque quero até dividir com vocês um pouco da dificuldade de eu trazer esse tema a nível de Brasil. Fui convidada recentemente pela FEB Brasil para trazer como que a arte pode entrar nesse enfrentamento para todos nós e levar isso de uma forma efetiva para as casas espíritas. Então, participei de muitos workshops, de muitas possibilidades de levar ao Brasil de uma forma bastante integral como que a arte pode participar dessa prevenção. E aí é um novo caminho que se abre para a gente entender esse tipo de terapêutica. Então, vou desconstruir apenas alguns conceitos que a gente tem quando a gente pensa em arte como uma forma preventiva. Então, é um lugar novo que eu vou apresentar para vocês, muito influenciado, como eu falei para vocês, do Alberto Almeida, de eu levar esse tema que é muito pouco estudado dentro da doutrina espírita a ser realmente de Brasil. Então, vamos lá. Então, o que é depressão, gente? A primeira coisa que eu ouço muito nos meus atendimentos clínicos, nas minhas palestras, é que depressão a gente não consegue entender como que ela se manifesta ou o que é no sentido mais orgânico e experiencial. Muitas vezes a gente tem palavras, frases feitas, mas por que que você está deprimido? Se você tem tudo, será falta de fé? Isso são frases muito, muito destrutivas para quem está do lado de cá, experimentando um processo muito mais difícil dentro da sua saúde mental, dentro dos seus episódios de tristeza e lugares deprimidos no seu mundo interno, né? Então, gente, a depressão, ela é uma perturbação do estado do humor da pessoa. Ela não está relacionada com personalidade, com caráter. Não é nada disso. Ela está relacionada com o humor, os estados de humor da pessoa. Então, aqui
É um diferencial. E que atinge a esfera dos interesses, da vontade, da capacidade cognitiva e a regulação dos instintos. Ela não deve ser confundida com o sentimento de alguma tristeza. Ela perpassa pela tristeza? Sim. Mas uma das características também da depressão, a gente associa muito à tristeza, mas pode ser que a pessoa esteja deprimida, mas não demonstre tristeza. Então, a gente tem que ter muito cuidado no ouvir e no observar essa pessoa que possivelmente a gente entende que pode estar num processo deprimido. Né? Então, não deve ser confundida com sentimentos de alguma tristeza, ou, ele está para baixo, não está legal hoje. Isso é um campo, isso é um lugar de perceber o outro, mas não se configura uma depressão efetivamente. Geralmente em resposta a acontecimentos marcantes da vida, acontecimentos muito destrutivos e que mobilizaram muito a pessoa diante daquela situação que ela está vivenciando. A depressão, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é uma doença psiquiátrica. Então, a gente já entende que ela é uma doença, ela é uma patologia. Então, ela não é algo que eu escuto muito, uma frescura. Ela não é um lugar onde a pessoa quer se aparecer. Gente, não é. Estados deprimidos são profundamente difíceis e complexos. Algo que a gente tem que entender diante de um lugar deprimido é uma palavra que eu vou diluir com vocês mais tarde, que é acolhimento. A gente não sabe por onde atravessa o acolhimento. Tem muita gente que me pergunta, mas o que é acolher? O que é acolhimento? E eu vou estar levando para vocês uma compreensão muito interessante de como vocês devem entender o lugar do acolhimento. Né? Então, que anualmente afeta milhões de indivíduos, como eu falei com vocês, o aumento pandemia e pós-pandemia foi absurdamente grande, né? Caracterizada principalmente por uma tristeza profunda. Tem tristeza? Tem, mas é profunda, gente. É uma tristeza que a pessoa não sabe nem comunicar o nível e o grau de tristeza que ela sente quando ela está num processo deprimido. Recorrente, ela é bastante recorrente, então não é uma tristeza pontual, aconteceu alguma coisa aqui, eu me entristeci, e aquilo, o corpo consegue regular e passa. Mas ela é profunda e recorrente, então ela tem uma recorrência diária na nossa vida. Aqui é um ponto importante, ela é aparentemente infindável. Então, ela é aparentemente. Então, ela pode finalizar um ciclo, pode fazer o controle, pode continuar a sua vida normal. Então, não é que ela nunca mais que ela vai ser para sempre. A gente não pode determinar as pessoas, senão a gente reduz muito, né? E aqui tem um parêntese que quando a pessoa deprime, ela pensa que ela vai tomar remédio para sempre. Não necessariamente. Por isso que não é infindável, é um momento, né? É um espaço ali que vai precisar de um tratamento e ali ela já se evade do processo de tratamento. Então, não, a gente tem que pensar que nós somos seres reguladores, somos seres que temos potenciais que a gente nem percebe que tem. Então, aí eu trago aqui, coloco algumas palavras ali que é para eu lembrar de trazer para vocês e não passar despercebido. Joana de Ângeles tem uma fala muito legal que ela, dentro das suas obras psicológicas, que foi as referências que eu trouxe aí para vocês depois pesquisarem e tentarem atualizar mais, ela diz assim: o ser consciente não se culpa nem se desculpa, se descobre. Então, quando a gente não ficar naquele lugar de culpa, de vitimização, até de algoz, a gente é má, a gente é uma pessoa, não. Ela diz, gente, vamos se descobrir. Vamos parar um pouco, estar dentro de nós, em nossos corações, e tentar nos descobrir. Saber por que meu comportamento foi esse, por que eu senti isso. Então, senão eu entro num lugar muito confortável, que a gente tem um movimento de vida que é culpar. Tudo a gente sente culpado, né? Não fez isso, aí é culpa, não fez aquilo, eu estou culpado, então eu tenho que me desculpar. Não, então a gente observa, respira e tenta mais se descobrir. Por exemplo, esse auditório cheio aqui é uma forma de vocês dizerem para mim e para vocês que vocês estão tentando se descobrir. E é uma forma preventiva dos processos que a gente está
falando aqui. Nós não estamos falando de prevenção terapêuticas, né? E espíritas da depressão. Isso aqui é uma prevenção, uma forma de prevenir. Vocês se antenarem, vocês se ampliarem, conhecerem o que é realmente depressão e o que é que a gente pode fazer para melhorar e para passar pelo processo depressivo. Então, essa doença é uma das reações de um indivíduo em lidar com as perdas, quando eu falei. Normalmente, perdas. Perdas, pessoas que já desencarnaram, dos nossos afetos, de um emprego, de um relacionamento. Até, gente, quando a gente passa da infância para a adolescente, a gente vive um luto, a gente vive uma perda. Você pode ver que a criança ela fica muito em dúvida, né? Ah, eu quero ganhar o presente do Dia das Crianças, mas eu também quero que minha mãe deixe eu participar de uma festinha ali. Então a gente vive meio esse luto. Esse luto aqui é um tipo de perda. Quando eu passo da adolescência para a fase adulta, é o que mais vejo na clínica, são jovens que não querem aceitar o novo lugar. O novo enfrentamento de responsabilidades é um luto. É uma perda. Se a gente não tiver cuidado nessa contemporaneidade, onde é tudo muito difícil, muito frenético, muito caótico, o jovem pode deprimir. Por isso que a gente tem visto muitos jovens também com depressão. Então, munir esses jovens dessa possibilidade de pensar sobre o lugar que ele vai ocupar diante da sociedade, que é um lugar mais maduro. E aí ali é uma perda também, né? A gente chama que é um luto. Então, a gente pode desenvolver aí o que a gente chama de sintomas, né? Nós temos muitos sintomas que podem, por exemplo, sermos identificados, que eu vou passar um pouquinho mais para vocês aqui. Lacan, que é um dos autores que Joana cita vários autores, por isso que é muito legal as obras psicológicas dela. Ela cita Lacan, Freud, Jung, Roger, Buber, Maslow. Então, ela passeia sobre esses autores e conversa com esses autores diante das obras dela. Lacan, ele diz assim que sintoma, e aí a gente vai pensar sobre a gente. Eu quero levar para vocês o tema tentando acessar a prática de vocês, a rotina de vocês. O que a Lena vai falar hoje que vai me ajudar na minha prática diária? O que eu vou conseguir melhorar com o que a Lena está falando hoje? Então, pensem assim, que nos sintomas, nessa perspectiva de Lacan, ele diz assim, que são palavras presas no coração. Sintomas são algo não ditos. É por isso que nós somos seres sociais e nós precisamos comunicar, nós precisamos dialogar, nós precisamos falar do nosso sentimento com pessoas que a gente pode nomear, que são mais seguras para nós, que vão tentar me ouvir, que vão tentar me acolher. Porque isso, o não dito, ele sim, dentro das neurociências, dos estudos das psicossomáticas, nós vamos talvez desenvolver sintomas maiores e isso pode abrir portas para que você deprima, né, ou desenvolva um quadro mais ansioso, mais de pânico. Então, gente, vamos comunicar. Por isso que a psicoterapia ela é preventiva também, dentro da perspectiva das terapêuticas e depois das terapêuticas espirituais. Então, vamos falar do que o nosso coração não está aguentando. Né? E falar, gente, de uma forma genuína e não ter medo. Assim, às vezes eu vejo com meus pacientes que eles têm uma dificuldade de dizer, Helena, eu não sei qual é o sentimento que eu estou sentindo agora, por exemplo, pela minha mãe. Qual é a emoção? E como eu faço a leitura corporal, eu vou ajudando ela. Disse, olha, o seu corpo está meio agitado. Tem alguma outra emoção que você possa tentar acessar? Porque é muito difícil a gente trazer, por exemplo, a emoção da raiva. Porque a gente entra numa autocrítica. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente fala para a gente, ou comunica para o marido que a gente está com raiva por isso e por aquilo, gente, nesse momento vira luz. Jung chama que quando eu reconheço o meu real sentimento, eu entro num estado genuíno e é luz. Por que você fica escondendo que está com raiva?
É essa raiva não dita que tu não consegues elaborar. Ninguém transforma o que não reconhece. Aí eles falam assim, doutor, é raiva. Ok, como é que você está com essa raiva? Você tem possibilidade de você transformar? Vamos conversar com essa raiva. E é um olhar acolhedor que o profissional vai fazer. E a pessoa que está contigo, que você confia, provavelmente não entra em julgamento, porque todas as emoções, quero dizer para vocês, que nós vamos sentir pelo resto da nossa vida. Podemos alcançar o nível de autoconhecimento importante, mas estamos na Terra e essas emoções vão permear a nossa vida. Vou sentir raiva, vou sentir medo, vou sentir tristeza. Então fale para você. Eu vou mais tarde dizer para vocês esse tipo de terapêutica que pode ajudar, né? Fale para vocês, poxa, eu senti raiva, não gostei do que fulano falou, e respira, e sinta, e acolhe. Tenho certeza que sai da sombra, da obscuridade, e você clareia diante das suas próprias emoções. Isso é autoconhecimento. Isso ajuda você a regular suas emoções e possivelmente não entrar mais na frente em estados mais deprimidos, porque a depressão que é uma pressão que tu faz consigo mesmo. Né? Então, os estados genuínos, eles são muito bem-vindos. Então, acolha os seus reais sentimentos. Eles não vão lhe maltratar, eles não vão levar você para um lugar ruim, eles vão levar a você uma percepção e uma profundidade do que o coração de vocês está sentindo. E não prenda isso no seu coração. Senão isso vira sintoma, como Lacan nos informa muito sabiamente. Aqui a gente tem os principais sintomas, olha só, são sintomas que estão como principais, podem aparecer todos, pode aparecer um ou outro, mas eles estão no nível do geral, né? Mais generalista. Então, a tristeza exacerbada, desânimo, que é a fadiga ou lentidão, a pessoa fica sem energia. Elas têm até dificuldade de falar para mim, não, elas dizem assim, eu estou com preguiça. Não é preguiça. Preguiça é uma coisa. Desânimo é outra coisa. É aquela lentidão, é aquela falta de energia, você não tem uma vitalidade para se levantar da cama, né? Desinteresse pela vida, irritabilidade, insônia ou uma hipersonia, você vai dormir mais ou dormir menos, não dormir nada, né? Inapetência, uma questão relacionada com a comida, você não pode ficar com restrição de comida ou comer exageradamente, que seria o outro oposto, né? Pessimismo é incrível. Você vê a pessoa pessimista, nada vai dar certo, nada acontece de bom comigo, eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa feia, ninguém me ama, tudo que eu faço é errado. Então, o pessimismo é uma característica muito, muito preponderante. Alterações na memória e raciocínio também. A pessoa fica mais dispersa, sem foco, sem atenção. Outros sintomas mais físicos, né? Dores de cabeça é muito recorrente. Perturbações digestivas, a questão gastrointestinal. Dor crônica, né? A pessoa sente uma dor no corpo, tipo, pode até desenvolver fibromialgia e dores muito mais difíceis diante do processo aí que ela vive da depressão. E um mal-estar geral. Às vezes tem tontura, né? Às vezes tem dificuldade mesmo de perceber o seu corpo. Então, tudo isso está nesse meio mais geral dos sintomas físicos. Esse aqui a gente tem que ter cuidado, né? Esse é um sintoma que leva a um lugar que a gente devemos tentar evitar o máximo possível. Por isso que o acolhimento, a escuta, o olhar para nós mesmos primeiro. A gente precisa, em primeiro lugar, estar conosco. Isso não é uma questão de ego. Lá no final, vou postar uma frase do Mário Barbosa lindíssima sobre isso. Pensar em você primeiro. Você não está no lugar de egoísmo, gente. Se você não se olha, se você não se vê, se você não se cuida, como você vai estar inteiro para os seus, para as suas atividades? Você vai estar fragmentado, recortado. Tudo que você vai ver vai ser um recorte. Porque você não está inteiro, você não se priorizou.
priorização de si é saúde mental. De uma forma muito ampla e muito linda, você olha para você primeiro. Né? Então, o sentido de vazio, a falta do sentido da vida e de esgotamento caracteriza os casos mais graves. Aqui que a gente acarreta as ideias e as tentativas de suicídio. A vida não tem sentido. E aí eu trouxe essa imagem para dizer para vocês que aqui a maioria das pessoas que tem um estado deprimido muito mais grave, muito mais mergulhado nesse sentido que a vida não tem sentido, aqui a gente ouve uma palavra muito recorrente quase todos os dias na clínica, que é a palavra angústia. Angústia, dentro da perspectiva psicológica, Joana de Ângeles traz também, dentro das 16 obras, e Lacan, eu gosto muito de Lacan e Jung, todos esses autores eles passeiam muito bem para trazer esses conceitos e essas percepções desses afetos. Ele diz assim, que a angústia é o único afeto que não mente. Porque me parece que a gente sente a nível corporal, físico, é como se fosse um vazio. E a angústia, no sentido mais profundo, para vocês entenderem, onde tem angústia, gente, tem uma verdade invertida do nosso desejo mais radical. Sabe aquela coisa que a gente sente e quer fazer, que é difícil, que é muito complicado? É como se fosse uma verdade mesmo invertida. Aqui eu posso me sentir despedaçado. Aqui eu posso me sentir, por exemplo, com vontade de desaparecer. Tamanha essa angústia. Né? E aí, se eu desapareço, se eu não me reconheço, aí aqui eu posso me perder. Então, eu tenho que observar que essa angústia, ela tem até esse lugar físico, né? Que eu falo para vocês, que é nesse espaço aqui do coração. Lembra lá das palavras presas que eu não consigo dizer? E coisas, né, do meu desejo, das minhas realizações que eu não consigo fazer, porque ela está no nível dessa verdade invertida, o que eu quero fazer vai ser aceito? Então, é como se fosse essa verdade. Eu vou ser reprimido por isso, e aí eu vou de encontro a esse lugar que eu entendo que é a minha verdade, mas eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer. E aí aí vem a angústia que toma conta desse lugar mais expressivo do ser. E aí a gente sente os vazios. E aí, para falar dos vazios, eu acho que seria um outro seminário desse até. O que é esse vazio, né? Todos nós, gente, sentimos esse vazio e dizemos assim, a gente chega num lugar realizado e diz, tá, realizei. E aí? E aí, às vezes, a gente não se sente satisfeito com aquela realização. Aí a gente vai buscar mais. Aí não fica realizado. Aí busca. É uma insatisfação. Isso aí a gente pode entrar em outro momento, se for o caso, de falar desses vazios e a conexão que isso tem com a nossa vida espiritual. Aqui é um pouco mais profundo, mas esses vazios, Joana de Ângeles cita São João da Cruz. Ela diz assim, os vazios existenciais, eles refletem a noite escura da alma. E aí é por isso que aqui é um seminário à parte, para a gente entender um pouco desse vazio, processos depressivos e as terapêuticas espirituais que a gente tem aqui em abundância para a gente conversar hoje e para a gente colocar em prática para cuidar da gente. E aí, ainda, um sintoma muito recorrente, gente, aí a gente tem que prestar atenção. Outro aspecto, a depressão é o silêncio. Né? A dificuldade de falar, que pode ser uma característica relevante do deprimido. Por que isso intensifica o silêncio, né? Eu vou ser aceita do que eu estou falando? Ou vão dizer que eu sou doida?
que eu tenho tudo na vida, por que que eu estou sentindo, por que que eu estou deprimida, por que que eu estou nessa tristeza. Então a pessoa ela silencia. Aí entra naquela frase lá do Lacan, que são as palavras presas, né? E aí, gente, o silêncio, ele me deixa fora de mim, fora do mundo. Eu não vou comunicar. E tem uma outra coisa que vem pelo silêncio, que eu vou trazer um sentido de solidão para vocês. Muitas vezes eu penso que eu estou só, porque o sentido de solidão que a gente tem de estar só é que a gente relaciona muito com alguém do nosso lado que não está. A gente associa a pessoa física. Eu estou sozinha porque eu não tenho. O meu filho não está comigo, o meu marido não está comigo, eu não tenho um namorado, eu tenho poucos amigos. Aí a gente pega ali e diz: eu estou só. Mas num sentido mais profundo que eu estou trazendo para vocês a nível mais psicológico e também a nível mais espiritual da expressão da alma. Muitas vezes a gente se sente só porque a gente se sente incapaz ou não acolhido de comunicar aquilo que verdadeiramente eu estou sentindo. Aí esse lugar me deixa sozinha. Porque se eu não comunico o que eu estou sentindo, com medo de que eu vou ser julgada, com medo que eu não vou ser aceita, será que eu vou dizer aqui é muito absurdo? Como eu não consigo comunicar isso, eu não vou me sentir só. Eu vou me sentir solitário, eu vou me sentir solitária. Porque eu não consigo falar de mim. Eu não consigo dizer, ó, o que eu senti foi que eu fiquei com raiva da minha mãe, porque ela fez tal coisa, da coisa. Eu fiquei com vontade de ficar, de sair de casa, ficar na casa de uma amiga e voltar depois de uma semana. Se eu comunicar isso para alguém, ela vai dizer, mas tu tá doida. Você vai dizer isso? E aí, como ela não consegue fazer essa fala, porque talvez ela não receba o acolhimento, mas mais o julgamento, ela vai construir um lugar solitário. Podem pensar nisso, que às vezes a nossa solidão está muito relacionada a gente não poder compartilhar o que a gente sente. Aí, às vezes, a gente vem na casa espírita, vai lá no atendimento fraterno, as pessoas preparadas, e ela vai dizer, olha, eu senti isso, 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 isso. E às vezes a pessoa do atendimento fraterno só pega na mão, né? E diz assim, tá bom, eu sei, eu entendo você. Porque a gente também tem que apurar, gente, o nosso poder de escuta. A gente não escuta as pessoas. Uma vez eu estava no meio, era num chá, e tinha umas 10 mulheres, aquelas mesas enormes, 10 mulheres, assim. Aí tinha uma pessoa, uma senhorinha, que falou assim, para essas 10 mulheres, algumas eram espíritas que estavam lá. E aí ela disse assim, poxa, o meu único neto, que o filho dela já tinha desencarnado, e aí o pai do menino tinha desencarnado, e ela tinha uma relação um pouco difícil com a nora. E aí o neto dela tinha ido fazer uma especialização fora do Brasil. E aí, sabe o que ela falava lá? Ela dizia assim, contando para todo mundo, poxa, eu estou com uma saudade do meu neto. Às vezes a gente fala, às vezes a gente não fala. Estou sentindo muita falta dele e não sei o quê. Gente, a maioria das mulheres que estavam lá falava assim, mas olha só, você pode pegar o vídeo, né, do WhatsApp, falar com ele todo dia, vai ser melhor para ele vai se especializar numa coisa muito melhor. Aí eu pergunto para vocês, era disso que ela estava falando? É por isso que a gente não fala, a gente se sente só. Aí eu só cheguei para ela e disse assim: eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Você está sentindo a falta dele nesse momento, né? E ela se emocionou. Porque é só isso que a gente quer ouvir. É só isso que a gente quer que a pessoa nos olhe. Eu penso no atendimento fraterno. Eu acho que é um bom lugar para a gente aceitar, para a gente ouvir e para a gente não deixar essas pessoas se sentirem sozinhas. Alguns exemplos, né? Só para a gente, eu trazer para vocês entenderem um pouco mais. Essas frases são recorrentes, né? Não ligo para nada, nada, nada. É repetição muitas vezes.
Não, eu não sei, eu sou nada, eu sou nada, eu sou nada, várias vezes. Não é só uma vez, né? Nada me alegra, nem de me arrumar, nem de sair, nada. Não tenho vontade de fazer a minha vida. Não tenho alegria nenhuma, tanta tristeza, não tenho mais cura, quero morrer. Andar nesse mundo não dá interesse nenhum, porque eu faço as coisas se a gente não vai. Por que, que eu faço as coisas se a gente não vai, que a gente vai morrer? Gente, essa frase é muito forte. Por que, que eu vou trabalhar? Por que, que eu vou estudar se eu vou morrer? Você vê que é uma fala depressiva? É uma fala sem sentido? Que a pessoa não está com um sentido na vida mais efetivo? Estou cansado, muito cansado e não faço nada direito. São frases muito recorrentes. Causas, bem rapidamente, as investigações apontam para que seja uma combinação sempre uma combinação de fatores. Eu nunca adoeço porque o meu pai me bateu. O meu pai. Não, é isso que me adoeceu e é mais isso. São vários fatores. A gente não pode direcionar uma coisa só, né? Então, é sempre multifatorial, genéticos, biológicos, contextuais, algo que aconteceu aqui no meu meio, eventos que aconteceram no meu meio, e psicológicos. Existe uma predisposição também hereditária, a gente tem que considerar a questão genética, para alguns tipos de depressão. Diagnóstico. O diagnóstico de depressão é complexo. Não é assim, chegar lá comigo, com o psicólogo, você está deprimido. Não. A gente vai para um lugar assim muito, né, determinado. Não, a gente tem que escutar o outro. Tem uma frase feita, até que o Jonas de Angeles fala também, né, diz assim, tem uma frase que é assim, tomou tomou do eu, toma que é teu. Não tem assim? Gente, a gente tem que ter um cuidado de escutar aquela pessoa para depois a gente tentar fazer uma análise de que realmente é dela. Porque cada pessoa tem uma história. O que que doeu em você? Por que que é teu isso? Vamos conversar sobre isso? Aí a gente pode ampliar esse lugar de pensar sobre o que é teu e o que não é teu. Né? Então, é complexo, enfatiza uma série de sintomas que podem ser associados a outras doenças. Além disso, o número e a gravidade dos sintomas da depressão determinam 3 níveis de episódio depressivo: o leve, o moderado e o grave. Então, a gente avalia, dependendo dos sintomas, da recorrência, da queixa. Aí a gente entra no lugar de pensar com os profissionais do psiquiatra, do neuro. Então, é multiprofissional também, né, para a gente dar um diagnóstico. Não é assim, pré-deprimido. Então, a gente tem que ter um cuidado, a gente tem que acolher, a gente tem que entrar no mundo da pessoa, para depois, a nível técnico, dizer, olha, você está nesse momento você não vai ser a vida inteira, não vamos determinar nada, não vamos reduzir nada. Nesse período, você está vivendo um momento de depressão leve, por exemplo. Agora os recursos terapêuticos, né? Então, agora vai entrar o que eu falei para vocês no início. Primeiro, no sentido terapêutico, a gente colocou lá no tema principal que é a prevenção. Tinha uma frase aí, eu acho que nas redes sociais ou em campanhas dos Ministérios da Saúde, que a prevenção é o melhor remédio, né? Vamos prevenir. O que é prevenir? Dar uma antecipada, observar-me antes. Né? Então, aqui a gente colocou a psicoterapia, não posso deixar de você. O psicólogo também é um profissional preventivo. Ele não só é da emergência, quando você está lá no processo, você pode entrar em processo de autoconhecimento, um profissional que eu posso ir uma vez no ano, observar a minha história, como eu estou sentindo. É muito legal a gente ter um profissional que vai ter essa escuta, né? Tu vais ter certeza que ele vai te ouvir e te olhar e te acolher. Uma alimentação, gente, a gente sabe que hoje os novos artigos científicos falam muito, tanto neurociências fala muito, artigos sobre o que vocês estão comendo, o que nós estamos comendo.
gente não presta nem atenção no que a gente está comendo, isso tem um impacto na nossa saúde mental, isso tem um impacto na nossa saúde física, né? Esse alimento é a minha nutrição do corpo, né? Como é que eu me nutro? Então, aqui também tem uma questão do autocuidado, que o autocuidado lá é o autocuidado físico, o autocuidado emocional e o autocuidado espiritual. Essa é a prevenção. Um sono reparador, minimamente reparador. Eu preciso descansar, entrar no sono REM, ficar naquela, sair um pouco da vigília, ficar mais no relaxamento. Os benefícios corporais são absurdamente gigantes. Eu me sinto muito bem diante de uma noite de sono. As interrelações, eu preciso ter participar de um mundo social, preciso sair um pouco. Isso aqui é uma interrelação. Ó. Vocês estão aqui, depois conversa, vai ali na livraria. Gente, é muito gostoso. A gente sair para uma praça, ver o pôr do sol, tomar um café. Isso é rico em saúde mental. Muito rico. Por que que as pessoas... A gente dificultou muito a questão da pandemia. A gente se recolheu, né? E teve pessoas que não quiseram mais sair do recolhimento. Aí entrou num lugar de adoecimento, porque nós somos seres sociais. Não é para você viver na rua, nas baladas, mas você minimamente sair na praça, ir no teatro, rir um pouco com os amigos, sabe? Fazer um encontro ali para almoçarem juntos. É muito legal isso, gente. Quero dizer que isso é muito saúde mental. Isso ajuda muito nos nossos processos para contribuir para não deprimir. As atividades físicas, sabemos agora, né, nas novas pesquisas também das neurociências, que se você exercita essa parte, especialmente das pernas, do seu músculo, você está ajudando também no seu tônus cerebral, né? O que você atrofia aqui, você atrofia aqui. Então, a gente precisa estar no movimento da vida, a gente não precisa andar tão devagarzinho, se a gente se exercita aqui, o nosso cérebro está pulsante também, da mesma forma que o nosso corpo está no movimento e com uma vitalidade bastante interessante. E a espiritualidade, que é as terapêuticas espirituais, que eu vou trazer aqui para vocês, é onde eu trago um pouco da arte, algumas falas da Joana de Ângeles, para ajudar vocês a pensarem nessa terapêutica. Né? E aí, trago uma fala de Nietzsche. Nietzsche é um filósofo um pouco complexo, mas ele tem um livro chamado Zaratustra. Para que a gente entenda e entre nisso aqui de uma forma... Não precisa, gente, ser exagerado. Eu vou fazer... Não, ó, eu posso fazer 2 vezes na semana a minha academia. Posso um dia caminhar ali. Ah, hoje eu vou comer tal coisa. Hoje eu vou marcar um momento fora. Né? Então, não precisa ser nada exagerado. A gente não gosta de nada de exagero. Exagero é exagero, é para além do que eu posso. Então, Nietzsche diz assim, se te apetece esforçar, esforça-te. Se te apetece repousar, repousa. Se te apetece resistir, resista. Mas saiba bem o que te apetece. Porque o universo se organizará para realizar ou para persuadi-lo. A gente tem que saber o que a gente quer. Saber o que te apetece. Vocês quiseram estar aqui hoje comigo? Vocês estão. E eu quero dizer para vocês que a única coisa que a gente controla na vida é a nossa decisão. Vocês decidiram estar aqui. Isso vocês controlam. Agora, a hora que vocês chegaram aqui, o trânsito, o estacionamento, aí eu já não garanto que possa ter chegado às 9h em ponto, porque isso a gente não controla. Se a gente conseguir entender isso, o que eu controlo, o que dá para eu fazer, eu talvez viva de uma forma muito mais leve com a vida, com muito menos possibilidade de adquirir as questões relacionadas à doença mental. Porque isso aqui eu controlo. Eu decido a roupa que eu vou vestir. Isso eu decido, não decide? Não vai acontecer nada, né? Então, outras coisas, a nível externo especialmente, gente, eu não controlo. Eu não controlo a decisão do outro. Eu quero mudar o outro, quero que o outro seja do jeito que eu quero que seja.
eu não sou do jeito que eu quero que seja. Né? Então a gente tem que. Isso tudo, sabe, causa estresse, causa tensão e possibilidade de desenvolver algum tipo de doença mental, sim. Porque é a longo prazo, não é uma ou duas vezes que eu fico nesse lugar. Eu fico construindo isso de várias e várias e várias formas. E a espiritualidade? Recursos terapêuticos. Então, a Joana de Ângelo nos propõe a terapia do autoconhecimento, diluir um pouquinho para vocês, a oração. Joana de Ângelo diz assim: vocês sabem por que, que a oração tem um poder terapêutico, gente? Aí você, porque eu vou. Analisa profundamente de tudo que eu falei aqui, por que, que a oração tem um poder terapêutico, tem um poder de eu me conectar com o divino e possivelmente eu conseguir caminhar de uma forma mais esperançosa. Sabe por quê? Porque na oração a gente se ouve. Vocês se ouvem? Se vocês estiverem presentes na oração, vocês vão se ouvir. Vocês vão conversar com Deus, com Maria, com seu anjo, colocar a mão no seu coração e dizer: não estou bem hoje. E vai ouvindo: eu não estou bem hoje. Aí a gente pode chorar. É muito legal quando a gente chora. Tire a ideia que choro é fraqueza. Tem muitos pacientes: não posso chorar. Não posso isso, não posso aquilo, não posso mostrar. Gente, quero dizer para vocês uma coisa. Eu sempre falo para meus pacientes sem um pingo de restrição. O dia que eu aceitei que eu sou frágil, que eu sou dependente, que eu sou faltosa e que eu posso chorar, eu me tornei a partir dali uma pessoa muito mais corajosa, criativa, intuitiva, amorosa, porque eu não sou essa fortaleza toda. Então a gente tem que entender que nós temos nossas fragilidades. E quando você ora, você faz contato com isso. E é muito gostoso. Não é ruim, quero dizer para você. É que a gente tem uma construção social, cultural. Imagina os homens, que tem uma frase feita que homem não chora. Deve ser muito difícil eles romperem essa barreira. Mas quero dizer para vocês que chorem. Chorem no banheiro, chorem sozinhos, chorem escrevendo, que eu vou falar para vocês aqui. Chorem orando. É um lugar mais seguro, porque é um lugar de vocês com o divino. Tem lugar mais seguro que esse? Vocês vão ser julgados? Duvido. E experienciar um amor, né? Como é? Não é esse amor, né, gente? Do aceitar tudo, do romantizado, que a gente tem aprofundado aí nessas questões da aceitação de tudo, mas é experienciar um amor inicialmente de mim para mim. Se eu não me amo, em um lugar mais transparente, como que eu vou estar aberto para amar aqui? Né? Para amar não no sentido do aceitar, mas para amar no sentido do compreender o outro. Quando eu consigo compreender, eu abro espaço para aceitar, para dialogar, para contextualizar, né? Para dividir. Então, eu gosto dessa palavra, experienciar o amor. O Roger diz, o precursor da minha abordagem psicológica, ele diz assim, tudo é experiencial. Sabe uma coisa que é experiencial e a gente pensa que é uma coisa que é para a gente falar? Gratidão. Gratidão é experiência. Você experiencia a gratidão. Com relação aos seus pais, também é uma experiência. Quando a gente honra os pais, a gente está experienciando. Às vezes a gente não precisa falar. A própria experiência o outro vai dizer. Porque o teu comportamento vai revelar que você está amando, honrando ou tendo gratidão pelos seus pais, pela sua vida, pelo seu trabalho. Aí a pergunta que eu posso fazer assim:
Como que vocês experienciam a gratidão no seu trabalho? Na profissão que você escolheu? Como é essa experiência? Então, quero dizer para vocês que esse silêncio aqui, ele é muito terapêutico. Na clínica, quando há um momento de silêncio, eu acho que é nesse momento que vocês estão experienciando. Então, esse tipo de silêncio, ele não é aquele silêncio lá destrutivo do processo depressivo. Ele é um silêncio de um outro lugar, aonde isso aqui está me beneficiando. Eu estou me experienciando no meu sentir, na minha aprovação, né? No que eu quero fazer. É experiencial. Eu não consigo. O Joana de Anjos diz assim que muitas coisas profundas a gente não consegue verbalizar, porque quando verbaliza, perde a experiência. Então a gente chega próximo, né, do que é. Mas fiquem mais com a experiência, ela é muito mais rica. E aí a Joana de Anjos também diz assim, a, a maioria dos nossos sofrimentos, ela está relacionada com a incapacidade que a gente tem de encarar a vida como realmente ela é. Que bate naquela questão do Lacan, né? Que às vezes a minha angústia, ela está relacionada com uma verdade invertida do meu desejo mais radical. Então, uma verdade invertida é algo que eu não estou conseguindo encarar ali. Aí, para esse auto-amor, dentro dessas prevenções que a gente está falando, das terapêuticas, eu preciso estar conectado com a autoestima. Gente, autoestima, de uma palestra recente, ontem, sexta-feira, que autoestima, tirem a ideia que está relacionado só com a autoimagem. O quanto eu me sinto bonita, o quanto eu me arrumo, o quanto eu me cuido. Tem isso? Tem. Porque a gente vê uma pessoa deprimida, a primeira coisa que ela faz é se abandonar nesse sentido. Então, tem relacionado com o tanto que eu me cuido, passo um tempo para mim, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar dos meus exames, vou escolher a minha roupa de uma forma dentro do meu estilo. É muito legal isso. Isso também é autoestima. Mas quer dizer que é muito mais profunda, né? É um construto. É algo. O que é um construto? É algo interno, é da sua subjetividade. É empírico. É só seu. Você é responsável pelo amor a si. É o teu valor a si mesmo. É o quanto você se gratifica por ser quem você é. Ela é uma conquista pessoal, inalienável e intransferível. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm autoestima saudável também sofrem ou não sentem ansiedade. Sofrem, gente. A gente vai ter os nossos percalços. Por quê? Porque a gente tem uma ideia de que a vida, como eu posso dizer, é um processo linear, é uma literalidade. Não. A vida não é uma linha reta, gente. A constância da vida, vou dizer uma coisa forte agora. A constância da vida, ela é permeada de altos e baixos, de oscilações, de ondas. Tem dia que eu estou lá em cima, tem dia que eu estou embaixo. Isso não é depressão. Isso é a constância da vida. Dia desse, deflagrou uma guerra lá em Israel. Veio para a parte baixa da vida. Aconteceu alguma situação imprevista no meu trabalho, na minha família. Alguém adoeceu. Gente, a vida é o alto e baixo. Ela é uma onda. Não esperem que a vida seja assim, que a gente vai ser feliz quando ela chegar assim. Não vai. Nós estamos perdendo tempo, esperando um tempo que não tem. A vida são essas oscilações. O que acontece é que a gente tem que se preparar diante da autoestima que a gente pode construir dentro da nossa expressão espírita. Como eu vou lidar com essas baixas? Que minimamente essa oscilação precisa ter uma
uma harmonia e eu tentar participar dela, mas que elas não vão deixar de ter, elas vão. A vida é uma constância, quero dizer para vocês, e diária. Os enfrentamentos. E se a gente for olhar por um lado não romantizado, mas para um lado, como diz Joana, né? Real, consciente. O que isso quer me dizer? Por que eu estou sentindo isso? Como é que eu posso me afastar um pouco? Não é porque tem uma pedra aqui, gente, que eu não vou chegar naquela porta. Eu posso olhar um tempo a pedra e pausar. Eu posso contornar a pedra. Eu posso pular a pedra. Mas não quer dizer que eu não vou chegar lá, essa constância vai ter. Então, a vida não é uma linearidade. A vida acontece em todas as direções. Eu só preciso buscar o meu centro. E essas terapêuticas estão como uma forma da gente se munir desse lugar mais profundo nosso. E eu tenho certeza que eu vou enfrentar. Eu vou deixar de errar? Não. Mas é possível que eu erre menos, que eu tenha mais possibilidade de articular alguma coisa importante aqui, para tentar lidar com isso ou com aquilo. Mas saiba que nós vamos oscilar sempre, graças a Deus. Senão, a gente estaria numa vida sem sentido. Não ia ter sentido, né? E aí, com isso, né, amplia-se a capacidade amorosa, que é aquela experiência de amor que Joana nos traz, experienciação do amor, né? Permitindo a celebração da vida e a possibilidade de sonhar, acreditar em si, em sua força, em suas potencialidades de ser bem-sucedido. Esse é o ingrediente básico da autoestima que influencia o grau de autodeterminação. Então, observar para vocês, eu vou dar mais tarde uma dica para vocês, talvez, aprofundarem esse lugar de sentir a autoestima de vocês, a valorização de vocês, a gratificação de vocês. Por exemplo, quando vocês alcançam um objetivo, normalmente são pessoas fora que nos parabenizam, né? Nosso esposo, nosso filho. Vocês se parabenizam? Nossa, como fui legal e eu consegui. E se abraça. Tem dois exercícios bioenergéticos dentro da leitura corporal, que é essa questão da gente tocar o nosso coração. Você vê que todos nós, quando temos tanto uma notícia boa quanto às vezes uma difícil, a gente leva a mão aqui. É porque aqui é um lugar especial dentro de uma perspectiva bioenergética. Vocês se dão parabéns, vocês e vocês? Pelo menos assim, nossa, eu consegui, estou feliz comigo, consegui ultrapassar mais essa fase. A gente não faz isso. Então, é esse lugar onde eu me impulsiono e eu me valorizo e me gratifico, ele dá para você, sim, uma construção de um lugar que é seu, que está aí. Existem algumas atitudes facilitadoras que a Joana coloca lá no livro, ela cita Roger até, que são consideração positiva, que é isso que eu acabei de falar, vocês se consideram, vocês se julgam, né? Eu vou me julgar porque eu não consegui entregar tal coisa em tal tempo. Aí você tem que avaliar, por que eu não fiz isso? Eu procrastinei, eu estava com preguiça. Avalia, que é o que eu falei ainda há pouco. Seja autêntico. Está com raiva? Estou com raiva. Não consegui? Eu não fiz. Se vocês não fizerem essa análise, que eu digo que essa análise tem que ser do coração, é muito mais difícil você errar. Então, considerem-se positivamente, sem julgar-se. Eu sou uma pessoa de erro, de acerto, eu posso chorar, eu posso ir, eu posso voltar. Essa é uma consideração positiva. O Roger ainda complementa, Jung também, e Joana também, uma consideração positiva incondicional. Porque é de vocês para vocês, e vocês vão conseguir fazer isso com o outro, porque vocês fazem consigo. Eu não consigo fazer com o outro porque eu faço, porque eu não faço comigo. Então, tudo tem a ver comigo. Eu digo na clínica, meus pacientes, olha, tudo é você com você. Ah, mas não é possível. É tu e tu. Ninguém tem gerência sobre você. Você tem gerência sobre você. Então, você não pode transferir para outra pessoa.
Compreensão empática, esse nome empatia, acho que ficou um pouco mais banalizado, mas compreensão empática realmente não é tu estar no lugar do outro que tu nunca vai estar. Vou botar uma aspa aqui, é como se você fosse o outro. Eu dei um exemplo lá, tem uns 30 anos atrás, uma pessoa me falou sobre o quanto é gratificante ter um pet. 30 anos atrás, gente, certinho. E aí eu não dei muita importância, eu não tinha começado meus processos de autoconhecimento, eu era meio, estava meio dispersa, né? Querendo me encontrar na vida. E eu disse, que legal, e tudo bem e tal, que bom. Não sei. Mas eu não consegui fazer um movimento de empatia, como eu fiz com a senhora lá, quando falou do neto. Aquilo foi um movimento empático. E aí eu fui saber daquela fala de 30 anos atrás, há uns 5 anos, quando eu adquiri o meu pet. Eu disse, cara, agora que eu entendi o que aquela pessoa... Está vendo como é a dificuldade que a gente tem? Eu fui fazer essa análise, vou escrever sobre isso. E aí, cada vez mais, eu amplio a minha capacidade de me compreender empaticamente para compreender o outro minimamente, pelo menos de uma forma empática e considerativa. E a autenticidade. O quanto eu sou transparente comigo. Se eu identifico que eu estou com raiva, eu sou transparente comigo. Não julguem. A gente vai sentir raiva, medo, culpa, mágoa, tristeza. Então, falem isso para você. Poxa, eu estou triste. Estou repetindo isso porque isso é um indicativo muito grande de pressão depois, que pode culminar a longo prazo, dependendo das experiências traumáticas, você entrar em estado deprimido. Né? De não aceitar os reais sentimentos. Aceitem. Vamos sentir isso. Aceitou, saiu da obscuridade, veio para a luz. Deixa eu entender isso em mim. E vocês vão construindo, sim, tenho certeza, gente, um lugar muito mais ameno e leve de vivenciar essa nossa encarnação. E aí, nesse lugar autêntico, tem uma eu estou passeando por falas e poesias e frases, porque já apresentar para vocês o que a arte pode fazer para vocês nessa terapêutica espirituais, que são propostas aí que eu estou querendo trazer para vocês, né? Ela diz assim, tem um pequeno fragmento de poesia de Cecília Meirelles que diz assim: não vou deixar a porta entreaberta. Vou escancará-la ou fechá-la de vez. Porque pelos vãos, brechas e fendas entram semiventos, meias-verdades e muita insensatez. Na autenticidade, eu vou descobrir se eu quero abrir ou fechar a porta. Porque quanto mais autêntico eu percebo os meus sentimentos diante da porta, eu abro ou fecho. Então, quanto que uma poesia pode me fazer refletir diante das minhas dores, diante dos meus conflitos, diante da minha capacidade de não estar me entendendo naquele momento. Aí a arte te apresenta esse lugar ameno, esse lugar sereno, para você sentir e autoavaliar-se. Eu trago para vocês o meu livro base. E eu construí um outro livro, mas ele esgotou. Aí teve uma pessoa carinhosa comigo aqui que perguntou quando tiver para disponibilizar aqui para vocês. Mas ele esgotou e a gente vai ver como fazer para trazer para cá. Esse é um livro que traz para você uma das maiores terapêuticas no cunho espiritual também, para a gente cuidar da gente. E talvez ajudar vocês a cuidar de processos mais profundos e talvez, sim, fazer com que vocês, nesse cuidado, não desenvolva ou estados mais melancólicos e até depressivos. O que esse livro e o conteúdo dele, junto que eu estou conseguindo estudar e compilar para vocês, de uma nova forma de estar também na casa espírita, usando esse conteúdo que é tão pouco explorado ainda no Brasil. Então, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites, a comunicação que ele estabelece entre o mundo visível e invisível,
as informações fornecidas sobre as condições da vida do além, a revelação que ele nos traz das leis superiores da harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores e artistas inesgotáveis temas de inspiração. Aqui a gente se inspira, aqui a gente se cuida, aqui nós conosco mesmo podemos desenvolver uma capacidade do autoconhecimento, da experiência do amor e da oração que Joana de Ângeles nos traz também como terapêutica espiritual. E aí eu vou citar Rumi. Olha como que a poesia, e eu quero dizer para vocês assim, quando vocês se sentarem, se vocês estão entendendo o que eu estou trazendo para vocês, para escrever em casa que seja uma palavra, uma frase, um parágrafo, uma estrofe de verso. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que essa arte aqui, gente, não é uma arte da beleza, que a gente vai ter que fazer exposições. Ai, essa é o impasse que eu tenho de falar sobre a arte dentro de um contexto espírita e como terapêutica. Porque a gente vai para o nosso lado crítico. Quero fazer a melhor aquarela. Quero fazer o melhor desenho. Ah, porque não saiu direito a minha poesia. Porque não é isso. Esqueçam isso. Entregue-se, abram os seus corações. Como diz lá o Lacan, tirem as palavras que estão presas a partir, por exemplo, de uma leitura de uma poesia em voz alta. Por isso que eu falo poesia aqui, que é um recurso que dá para fazer, que eu não podia trazer pintura, essas coisas que ia ser muito mais complicado. Por isso que eu trago a poesia, que é mais fácil de eu falar. Se vocês falarem uma poesia, né, em voz alta, e mergulharem no sentido delas, aqui vocês estão construindo uma possibilidade de autoconhecimento, uma possibilidade de autocuidado. Rumi foi um dos primeiros poetas da humanidade, ele e Tagore, né? Foi um dos primeiros poetas espirituais da humanidade, juntamente com Tagore. E ele tem uma poesia que diz assim: veja como o coração de vocês tocam a isso. E o que vocês sentem quando eu vou recitar essa poesia? E recitei outras, mas no nível menor. O Rumi diz assim: o mar é uma coisa, a espuma é outra. Tu olha para a ondulação das ondas e não para o poderoso mar. Como barcos, somos jogados daqui para ali, somos cegos, embora estejamos no brilhante oceano. Ah, tu que dormes no barco do corpo, tu vês a água, contempla a água das águas. Sobre a água que tu vês, existe uma outra água que se move. E dentro do seu espírito, há um grande espírito que o ensina a crescer, a amar e a servir. Como é ouvir uma poesia dessa, né? Quando vocês recitarem nos grupos, em casa, no evangelho, você vê a riqueza que a gente está se colocando? Né? Então, é essa a proposta dentro do livro Espiritismo na Arte, como uma terapêutica na relação de ajuda conosco, nos nossos grupos, nas nossas práticas em casa, no nosso cotidiano, que é o lugar onde a gente mais fica. Né? Existem várias modalidades expressivas que a gente pode fazer uso em casa. Você lembra que a gente já criança, gente, que a gente fazia nosso diário? Que lindo, né? A gente fazia nosso diário, colocava um monte de coisa ali. É a coisa mais gostosa que tem. Eu faço todo dia minha revisão diária. Escrevo lá uma palavrinha, uma frase. É muito bom. Depois eu vou reler no fim da semana. O quanto aquilo é terapêutico, esclarecedor, sabe? E me toca espiritualmente. Então, a gente pode fazer desenho, pintura, colagem, ler contos de fadas e ler os mitos. Os gregos, na época lá dos filósofos, como é que eles tratavam as questões emocionais e espirituais? Eles encenavam nas arenas o teatro. Então, todos os conflitos eles elaboravam, encenavam e eles se curavam. Vendo situações difíceis, de traições,
de morte, de assassinato, estava tudo encenado no teatro. Entende? Então, é altamente curativo. Gravura, argila, construções, teatro, tabuleiro de areia, escrita criativa. Eu vou me adentrar depois na escrita criativa, que é maravilhoso. Poesia, música e dança, né? Música e dança, dentro dessa perspectiva, Jung, ele traz que essas duas expressões, essas duas modalidades expressivas, elas têm um significado profundo. Sabe o que é? Celebrar. Quando a gente canta e quando a gente dança, percebam o corpo de vocês que ele está celebrando. Por isso que tem uma frase que diz aí, né, que quem canta, ora duas vezes. É porque é tanta, sabe? É lindo o processo que acontece internamente no corpo. Né? A nível de eu me curar. Quem está em processo depressivo, a dança é uma das coisas que eu indico. A gente canta lá na terapia. Eu tenho vários instrumentos lá que eu compro lá na Praça da República e a gente toca. E a pessoa vai se, sabe, vai se entendendo, vai construindo um lugar melhor de se sentir. E eu vou ajudando ela a sair do estado deprimido. E a gente tem esses recursos colocados aqui nesse livro de uma forma muito legal e muito significativa. E muito embasada a nível psicológico e também espiritual, né? Então, aí a gente se inspira. Sem a gente perceber, a gente tem a nossa própria inspiração, nós e nós mesmos, inicialmente, né? Então, tem uma inspiração, que é um procedimento de transmissão de luz divina. Ela se produz sob diversas formas, porquanto a arte, com suas inúmeras ramificações, são aquelas que eu coloquei antes, lá as expressões, né? Aproxima-se em graus diversos do plano divino. Leon Denis. Isso aqui, para mim, é uma poesia, gente. Quando ele, quando ele colocou isso, não é uma poesia? Quando a gente entra nesse lugar, dessas modalidades, a gente se inspira e aproxima dos graus diversos do plano divino. A gente não está numa construção terapêutica. Estamos, vamos nos. Colagem, eu botou lá. A gente fazia aqueles cartazes, né? De colagem. Eu tenho muitas gravuras e às vezes eu corto pequenas cartinhas assim grande e vou colando, vou separando e depois eu vou escrever sobre o que eu colei. Gente, é muito rico vocês se abrirem o coração para abraçar essa terapêutica que tem um cunho muito interessante que nos traz aí dentro desse livro para a gente ir se cuidando e colocar também aqui, claro, dentro da perspectiva dos trabalhos aqui da casa. Então, esse evento aqui foi o que eu participei da FEB Brasil, que foi muito legal, porque o tema foi a elevação moral do ser por meio da arte. Não sei se participou alguém aqui, foi a nível nacional, teve mais, foi ano passado, no mês de outubro, e foi muito bom, gente. A gente crescer, se conhecer a partir da arte. Você pode ver no YouTube que tem lá as nossas palestras. Então, Leon Denis também, de repente, sob sua paleta, encontrarás o segredo da mistura das cores que irá produzir uma nova cor, que irá produzir um novo significado. Então, gente, por exemplo, quando o lápis toca o papel, ou quando a tinta toca a tela, a palavra e os sentimentos viram traços e cores. Você explora modos de expressão, criatividade e entendimento de si. Criatividade não é aquilo que eu falei de você, eu tenho que ser o ser. Não, vocês estão aqui porque vocês usaram de criatividade. É que a gente pensa que criatividade é só o artista, é só o compositor. Não. Todos nós somos seres lindamente criativos. Deus não é um artista? A gente não já ouviu essa frase? Nós somos pequenos artistas do artista maior. Por que não usar isso como terapêutica espírita para cuidar de um tema tão relevante como depressão?
Então, a literatura, né, que é a oratória, a poesia, a escrita, né, também são formas de arte meios poderosos de fazer o pensamento brilhar. Uma vez eu falei num grupo lá do Jardim das Oliveiras, assim, vamos hoje conversar sobre, eu não me lembro o tema lá, que a gente abriu o Evangelho, e eu fiz uma frase, foi na hora mesmo, foi bem inspirativo, de tanto que a gente usa, de tanto que vocês usarem esse lugar da arte, vocês vão ver o quanto que vocês vão ficar criativos. De manhã já aparece uma coisa para eu fazer, acontece uma coisa aqui, eu posso fazer tal coisa. Gente, a gente fica muito inspirado, como diz Leon Denis. Aí eu disse para eles assim, amanhã, e eu digo para vocês agora, amanhã, quando o sol nascer, leve os seus sonhos e o seu coração ao mar e mergulhe nele. Esse mar é simbólico, né? Esse mar é a sua própria profundeza. Então, eu disse para eles escreverem sobre isso com base no Evangelho, na leitura do Evangelho que a gente trouxe. Então, foi trocas incríveis. A gente se preparou bastante, que foi a proposta lá do nosso encontro. Então, tentar levar esse lugar ameno da arte nessa perspectiva da não estética, da não crítica, mas é você com você. O importante não é o produto final. O importante é o processo, é o vivido, é a experiência que eu falei ainda há pouco, é experienciar, é a entrega. Né? Por exemplo, agora eu estou completamente entregue para vocês. Eu estou completamente com vocês. Eu olho, quando eu posso, para cada olhar de vocês. Porque eu estou poeticamente conectada com vocês. Poeticamente. Mais uma fala de Leon Denis. A arte é de essência divina. É uma manifestação do pensamento de Deus, uma radiação do cérebro e do coração de Deus, transmitida sobre a forma artística. Tudo que vocês fizerem, vocês estão conectados com o pensamento de Deus. Se for genuíno naquela autenticidade que eu falei de vocês, sem esconder nada, mesmo que seja uma escrita triste, mas ali tem transformação terapêutica, ali tem processos, sim, curativos. Na terapia, a cura é pela fala. Aqui também na arte, a cura é pelo desenho, pela poesia, pela escrita, pela mandala que eu pintei, pelo pôr do sol que eu fui ver e depois eu escrevi, partilhei com a minha esposa. Então você vai se cuidando e também vai se ajudando a se curar. Esse é o recurso que eu mais uso para pacientes deprimidos. Claro que aqui eu estou trazendo uma perspectiva também espírita, porque a gente tem um livro base aqui. E talvez vocês não conhecessem, né? Não sei se conhecem esse livro. Então, você no mundo, né? Então, saiba que a gente tem uma direção natural. Todos nós aqui temos o potencial criativo que eu acabei de falar. Somos seres de regulação, de atualização. A gente consegue sim vencer obstáculos, né? Então, nesse sentido, Joana diz assim, a gente fica no crescimento, nos ajustamentos, na socialização, interrelação, independência, autonomia e saúde. A gente vai buscar isso aqui. Mas Joana de Anjos diz que a gente tem que fazer a terapia do autoconhecimento. E o que é autoconhecimento? Que eu falei lá no início, né? Gente, autoconhecimento é simples. As pessoas na internet, eles colocam algo muito fugaz, muito vazio sobre o autoconhecimento. Não quer dizer, numa frase simples, autoconhecimento é você prestar atenção em você. Ponto. Aí a pergunta é, você presta atenção em você? Por que eu estou detendo esse comportamento? Que tipo de amizade eu mais gosto? Que tipo de leitura me irrita? Que tipo de leitura me encanta? Que memórias vêm mais à minha mente durante o dia? O que eu pensei mais durante o dia? Gente, isso é autoconhecimento. Aí eu digo para vocês podem se valer da escrita para constelar isso, né? Eu pensei sobre mim, deixa eu escrever isso aqui. E abram lá o seu diário, abram lá o que vocês querem falar sobre vocês. Quero dizer que vocês vão ficar muito, muito próximo de vocês mesmos. E aí, eu trouxe aqui um fragmento de Alice, que é um conto. Falei de vocês há pouco do conto, né? Se vocês lerem conto de fadas, são maravilhosas, gente.
Conto de fada, se eu for falar para vocês o conto de fada da Chapeuzinho Vermelho, vocês não vão acreditar o que está por trás. Que a gente pensa lá da maçã, não é nada disso. Mas isso pode ser para um outro momento. Pode ser até uma conexão com o Evangelho para a gente entender o que é que está dizendo o Chapeuzinho Vermelho. Mas a Alice tem uma das falas bem legais, várias falas são importantes, mas ela está com o coelho, e o coelho está assim, num espaço onde ela tem que entrar. Então, ela tem 2 caminhos para seguir. Então, ele diz, olha, Alice, você tem que ir para cá ou para cá. Para cá vai ter isso, isso, isso. Para cá, isso, isso, isso. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta para você que serve para todos nós. O coelho perguntou para Alice assim, mas antes de tudo, Alice, para você escolher o caminho, eu vou te fazer uma pergunta. Aí ela diz, qual é a pergunta? E ele diz assim, quem é você, Alice? Esse é um silêncio experiencial. Aí a gente vai pensar, quem somos nós? Quem sou eu? Que eu gosto, que eu quero, que eu não quero, que eu estou sentindo, que eu quero comer. A gente vai no restaurante, né? A gente senta assim, o que você vai pedir? Ah, pede aí qualquer coisa. Não, gente. Vá para você, peça o que você quer. Comece a fazer esse exercício de saber quem é você. São coisas simples. A gente começa por coisas micro para poder eu ir para o macro. Então, preciso de coisas simples do cotidiano que eu vou ampliando para eu saber quem eu sou. E eu entro numa terapêutica que pode me ajudar. Penso que está terminando. E aí, né, eu construo possivelmente um bem-estar maior, que vai além da obtenção do prazer. O prazer sabemos que é efêmero, momentâneo. E aí a gente tem uma ideia, distorcemos aqui a ideia de felicidade, porque a felicidade a gente constrói que é um lugar. Sou feliz quando passar no concurso, quando casar, quando ter filho, quando me aposentar. E aí tu vai lá, tu te aposenta, tu não é feliz. É aquela insatisfação que eu falei, aquele vazio que serve um tema de seminário para a gente conversar sobre, né? E aí eu trago para vocês, eu não vou aprofundar nisso, mas eu trago para vocês uma palavra melhor, em detrimento da felicidade, que é a alegria. Foquem mais na alegria do que buscar a felicidade, que é efêmera. O quanto eu estou alegre por fazer isso, como eu me levanto. Ainda não estou alegre, por quê? E não se cobrem vocês levantarem feliz, que ninguém se levanta feliz, gente. O Maslow diz assim que ele dá um nome de potência de vida. Eu me levanto lá, meia, né? Aí eu vou, caminho, vou tomar meu banho, aí vou melhorando a potência de vida. Vou lá, tomo café, melhora mais um pouquinho. Então, existe uma potência de vida que eu não me levanto assim. É equivocado quem diz que levanta, vamos lá trabalhar, vamos fazer academia. Não, não, não. Levante, sente um pouquinho na cama, respira, põe o seu abraço. Aí a potência de vida vai tal, tal. Né? Quem fala isso da potência de vida é Spinoza. E aí você vai, quando vê, gente, você está fazendo o café, aí você está melhor. Né? Tem pessoas que não conseguem nem falar de manhã, tudo bem, respeite isso. Não dá para falar. Precisa de um tempo, né? É isso que eu digo que é a consideração positiva. Tá bom? Deixa eu ver o que vem depois. Tem um Amor é Sol ali, mas deixa eu ver se finaliza. Então, aí, Joana diz que a gente entra nesses... Vários autores tem aqui, né? Jung, Maslow, Buber, Carl Roger, que a gente entra na autoatualização, funcionamento psicológico integral, realização pessoal, de individuação, de maturidade. Então, busquem entender-se nesse lugar onde a arte pode atravessar um caminho bem ameno, bem possível que vocês possam se entregar mais. E aí, porque eu vou finalizar aqui, para a gente entender a abrangência de quando eu me cuido e olho para mim em primeiro lugar, e esse olhar para o outro, vou trazer uma experiência de Buda, do Siddhartha Gautama, quando ele sai do grande momento, e lá vai poesia, né?
de um grande momento do Dharma, né? Eles alcançam o Nirvana naquele processo lá de meditativo, reflexivo da família dele, da construção do que ele entendeu sobre a vida dele. A primeira frase que eu acho poética demais que ele diz, quando é perguntado de como foi o processo, ele diz assim: eu, a Mãe Terra e tudo que existe juntos e simultaneamente nos tornamos o caminho. Não estamos separados de ninguém. Estamos ali com o morador de rua, com aqueles animais que estão lá abandonados, com aqueles que estão no mundo das drogas, com isso, com aquilo. Quando a gente entender, só que para eu olhar isso aqui, ele se olhou primeiro, não foi? Ele se cuidou primeiro. Então, olhe para vocês primeiro nessa perspectiva, para a gente ter um olhar abrangente para o outro. Tudo que existe juntos, somos o caminho. E quero dizer para vocês também, só entrando mais na exploração de cada um de vocês, a gente entende quando eu falei lá que a vida, ela é a constância da vida, ela não é linear. Eu dou uma reflexão para vocês interessante aqui. O adulto, ele caminha. A criança, ela explora. Em que momento nós deixamos de explorar? E levamos uma vida no automático. É por isso que a arte, e criança gosta muito. Por que criança gosta de que a gente lê para elas? Porque elas imaginam. Elas imaginam o cenário, as cores, e a coisa acontecendo. A gente não explora, gente. A gente está fazendo a comida, a gente não explora nada mais. Então, esse lugar a gente tirou da nossa vida. E a arte nessa terapêutica vai ajudar vocês a explorar. Porque vocês vão explorar o seu mundo interno. Vão estar mais prontos para esse mundo externo, né? Como é a proposta do Buda. Aí, a autonomia, você vai desenvolver muito mais autonomia, crescimento pessoal, a aceitação de si, naquele autoacolhimento. E aí, agora que eu vou dizer para vocês um conceito simples, como eu falei do autoconhecimento, de aceitação de si, de acolhimento. O que é acolhimento? Tem gente que me pergunta isso quase diariamente na clínica. Gente, acolhimento é você dizer sim para você. O autoacolhimento é você dizer sim para outra pessoa. Meu marido chega atarefado, aborrecido lá do trabalho. Eu vou ter que dizer sim para isso. Eu vou dizer, olha, você não chegue assim na casa. Ele chegou assim, eu vou ter que dizer sim. Eu vou ter que ficar na minha, esperar passar e depois perguntar. O acolhimento é dizer sim. É isso que é acolhimento. Certo? E aí, né? Objetivos de vida, você vai estar mais próximo de realizar seus sonhos, como aquela frase que eu disse, amanhã, né? Quando o sol nascer, pegue seus sonhos, leva para o mar e mergulhe neles. Você vai estar mais próximo desses objetivos. E as relações muito mais positivas com os outros. E a gente não deve se preocupar e ficarem muito ansiosos para fazer processos de mudanças e muito brusco, muito rápido. Nós não somos pessoas que tem que ser tudo muito brusco. Viram o que aconteceu aí na pandemia, chegou de forma brusca, nós ficamos meio perdidos para onde ir, para onde não ir, o que fazer. E a gente tem uma vida 24 horas, temos um ano inteiro, temos a encarnação inteira e outras encarnações nessa perspectiva que a gente sabe dentro do que a doutrina nos faz pensar sobre as encarnações, processos de reajuste, processos de crescimento, né, e de desenvolvimento. Daí tem uma frase, acho que vai parar para parar o celular. Vamos dizer sim para ela. Ela vai, ou ele vai coisar o celular. Tá vendo? Isso é o dizer sim. Ninguém, vamos se aborrecer, vamos dizer sim aí que aconteceu. O celular dela disparou ali, né? Então, vamos saber que a gente tem, gente, uma longa trajetória para frente. Nós somos feitos de histórias.
muitas histórias. A gente só precisa contar nossas histórias para a gente. E talvez a escrita terapêutica pode ajudar vocês a vocês contarem a história de vocês aí no papel, né? Isso é muito terapêutico. Tem tem um livro chamado O Livro da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa, sobre essa questão do nosso ir, né, infinito aqui, que diz assim: indo, tendo chegado, ainda assim continuo indo. Então tudo bem, a gente chega, a gente vai e a gente vai continuar indo. Então não vamos ficar ansiosos para fazer tudo no mesmo tempo e na hora. Vamos respeitar o nosso tempo, vamos nos considerar positivamente e incondicionalmente. Então, aí eu termino com uma frase aí do Mário Barbosa. Eu acho que esse livro é um livro riquíssimo, que é o livro que eu trabalho no Jardim das Oliveiras, lá como diretora de voluntariado. Trabalho os voluntariados, os trabalhadores a partir dessa filosofia, desse livro riquíssimo. Ele diz assim: é por isso que eu trouxe o Buda lá nessa questão do outro, né? Estamos todos no caminho com o outro. Ele diz assim: o ato de auto-amor não é desenvolvimento de egocentrismo, nunca será, gente. A gente desenvolver o nosso auto-amor e pensar só em mim. Não, preciso nesse momento partir daqui, né? Quando a pessoa está no exercício do amor, ela busca conhecer como age e sente, como faz o que faz, refletindo sua maneira de agir consigo. Ninguém pode caminhar se não questionar a si mesmo e também se perceber no outro. Aí eu quero deixar 3 perguntas para vocês, para entender nessa preventiva aí das terapêuticas, né? Como eu cuido de mim? Como vocês cuidam de vocês? O que vocês fazem por vocês? O que eu tenho feito por mim? O cuidar é uma coisa, e o que você faz diante desse cuidado ou para se cuidar? E a outra é: quando eu gosto de mim? Vocês gostam de vocês quando? Quando fazem o quê? Né? E aí tem uma. Finalizou aqui, tem uma. Essas foram as minhas referências. Quero agradecer a oportunidade, gente. Não sei como vai ser o final, mas eu teria uma, uma prece, um muito obrigada. Espero que eu tenha contribuído, tendo passado para vocês. Espero que o Alberto fique feliz do que eu passei sobre a arte para vocês, da forma desse lugar mais terapêutico, e que eu consiga ter passado para vocês o quanto que vocês são importantes para vocês mesmos. Coloque sempre essa fase em primeiro lugar. Eu digo meus pacientes assim: quando você fizer uma pergunta para você, diga sempre essa resposta. Qualquer pergunta, questionamento difícil, tenho que realizar tal coisa, estou triste. Depois você fala para você assim: eu bem me quero. E aí você vai fazer as resoluções que você precisa fazer. Ok? Muito obrigada, gente. Nós, da diretoria colegiada plena, é que agradecemos esse ensinamento seu de hoje e nos permita aceitar mais vezes o convite da nossa diretora também, Rita Dias. Vocês não acham assim? Se fosse uma vez por mês, é muito? Nós ainda nesse clima muito gostoso, com esse ensinamento que foi fantástico, e é bom para todos nós, principalmente nessa situação, nesse momento que passamos, turbulento, ainda mais com o coração ainda fraterno, convidamos o nosso companheiro Lucas Canavarro para ser... Você faz a prece? Ah, a prece que você estava falando. Novamente, a Leila conosco. É uma prece de Ana Giacomo que se chama assim Uma Prece para Mim. Vocês podem, sei lá, fechar os olhos ou de olhos abertos, como queiram.
Respeite como vocês querem vivenciar esse momento. A prece diz assim: desejo que tudo que mais importa para você floresça, lindo, rindo. Desejo que apenas só molhar os pés você possa entrar na praia da poesia da vida, de coração inteiro, e brinque com a ideia de que cada onda diz algo, que ao experimentar um caixote ou outro na vida, nunca deixe de sonhar e nunca deixe de brincar. Todo mundo experimenta um caixote ou outro na vida. Muitas vezes, um monte deles quando se arrisca a viver. O outro jeito é estar morto. O outro jeito é não sentir. Portanto, sinta e ame toda vez que você precisar. Feliz domingo para vocês.